fiquei muito feliz com o testemunho que eu dei na outra semana de mulheres. Quantos casamentos, quantas palavras, quantas mulheres que receberam aquela palavra e uma injeção de ânimo para continuar perseverando. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar a ministração. Tem alguém aqui com o nome Roseli? Levanta a mão bem alto se estiver aqui. Tem alguém? Não? Não tem ninguém? Amém. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje foi: quando Deus nos estabelece. Ia ser assim, ó: quando Deus nos promove. Mas se eu botasse a palavra promover, na língua portuguesa ela se perdeu, né? Quando Deus promove alguém, ia dizer assim: o quê? Deus está promovendo pessoas. Você já imagina o que eu ia escutar na internet. Mas não é uma promoção humana. A promoção de Deus, ela é muito diferente da promoção humana. Porque vocês lembram que quando Jesus ensinou os discípulos o que era ser líder e grande, Ele redefiniu tudo com um balde e uma toalha. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Mas existe tempos na nossa vida que Deus estabelece. E ministrando em tantas conferências no Brasil, e quando eu chego na cidade que eu chego no aeroporto e eu leio o ambiente daquele lugar, eu sempre digo: Senhor, eu quero uma palavra para esse lugar, para as mulheres desse lugar. Porque é impressionante que as palavras que eu ministro aqui na quinta-feira são as palavras para quinta-feira, para esse lugar, para esse ambiente. Não necessariamente eu reproduzo elas no Brasil inteiro. Tem palavras que eu ministro fora que eu nunca ministrei aqui. Eu consigo entender isso, essa dinâmica de Deus, e obedecer a ela. Não ser um ministro de plástico, mas ser alguém com vida e alguém que se derrama na presença de Deus e que espera que Ele traga a palavra. E quando eu chego nos lugares, a palavra que sempre vem ao meu coração é cura. Filha, cura. Curando raízes, filha, curando corações, despertando mulheres. Outro dia eu estava no aeroporto orando e Deus mostrou assim: eu me vi como uma chave. Estou te levando em lugares para destravar mulheres, destravar pastoras, destravar lugares. E tem sido lindo o que Deus tem feito. E aí eu fiquei assim pensando: Deus, e a palavra de quinta, né? Do que eu falo? E aí outro dia numa conferência eu falei assim para a pastora: nossa, eu não vejo a hora de a gente tudo ser curada para a gente passar pela próxima palavra. Eu não vejo a hora de Deus dizer assim: não, está todo mundo curado, agora nós vamos começar um novo nível. Eu não sei se você me entende. E aí Deus falou comigo: filha, sempre vai ter algo para ser curado. E você vai perceber isso. Quem é que já construiu casa? Você já, participou da construção. Você observa que a sua casa vai ter aquele dia que, tipo assim, podemos entrar dentro. Está pronta. Tira a sujeira, da construção. Entramos dentro. Gente, dá menos de 6 meses a casa já vai precisar de alguns reparos. Então, é a nossa casa. Só que o que eu vou falar hoje é quando ela fica pronta e habitável. É quando Deus estabelece você. O que eu quero falar hoje é isso: quando Deus te promove, quando Deus te estabelece, quando chega o tempo de Deus trazer você, estabelecer você para um lugar que Ele mesmo já traçou. E é impressionante que uma palavra está me perseguindo dias. E se está perseguindo você, ou quem está me ouvindo ao vivo pelo YouTube, eu não sei. Mas tem uma palavra que eu abro a Bíblia, é essa palavra. Se eu abro a Bíblia da minha amiga, é essa palavra. Se eu abro a Bíblia do meu marido, é essa palavra. E se eu abro a Bíblia da minha filha, é essa palavra. Eu falei: Deus, essa palavra você quer falar comigo? E é uma palavra que diz assim, lá em Jeremias 12:5: se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça e cai em campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? O Senhor falou assim comigo: se você se cansa com os homens, como você vai correr com os cavalos? Ele está falando assim: se você se cansa numa velocidade menor, como eu vou te lançar no teu destino, onde a velocidade é bem maior daquilo que eu tenho para fazer? Se você se cansa ouvindo palavras, você lembra quando Paulo disse assim: eu queria trazer palavras mais fortes, mas eu não pude, eu tive que dar leite, porque vocês se tornaram lentos no aprendizado. Já ouviram essa palavra? Ele disse assim: eu queria dar uma comida mais forte, eu queria passar para um próximo nível, mas eu não pude fazer isso, porque vocês não estavam aptos para aprender, ainda precisavam de leite. E esse alerta vem para a minha vida e para a tua vida.
Se você ainda se cansa com os homens, como poderá correr com os cavalos? E tem muitas mulheres que estão assim: Deus, me levanta, me usa, me chama. Deus, olha a minha vida. E Ele falou: filha, você está tropeçando com coisas tão simples. Eu preciso que você seja ágil e corra no destino que eu chamei você para correr. Quantas me entendem? Sabe, se você não venceu no que Ele já te pediu, gente, tem mulheres aqui, e eu me incluo nelas, que às vezes Deus te pede uns jejum meio estranho. Aí, esses dias uma menina mandou mensagem: pastora, tá no meu coração de fazer o jejum de 3 dias. Como é que é esse teu jejum que Deus falou? Então é só na água. Eu falei: eita, só na água 3 dias? Amém? E aí? Eu não sei se é coisa da minha cabeça, se é coisa do inimigo. Eu falei: olha, a tua carne nunca vai te pedir 3 dias de jejum de água. Nunca. A tua carne vai pedir lanche, jantar, comida, sorvete. Ela vai dizer: vamos lá é só hoje. É assim que a carne diz. Vamos lá jantar naquele restaurante de massa bem pesada, que tem sobremesa no final. É só hoje. A minha mãe, quando ela me vê de dieta, ela é assim: é só hoje, filha, come só hoje. E muito menos o diabo vai dizer para você jejuar. Tem coisa que a gente não precisa perguntar para os universitários, gente. É Deus chamando para um jejum. E aí, mas a nossa carne, ela é esperta. Será? Quando Deus te pedir um jejum, não pense 2 vezes, faça esse jejum. E aí, eu entendo. E sabe por que quem não faz o jejum, Deus pediu, porque Deus já está convidando para um nível mais profundo. Aí não faz o jejum, vai ficar onde está. Porque para você acessar lugares em Deus, vai ter guerras maiores. E você vai precisar de armas. Você vai precisar estar mais munida. E o jejum, ele mune a gente de armas espirituais e de acesso a lugares que a gente não teria sem ele. Mas a gente quer a oração da fulana, que a oração da fulana é poderosa. E Deus está falando assim: ó, eu quero que você pare de depender de pessoas. Eu quero que você caminhe comigo, que você ande comigo. Então, da próxima vez que Deus te pedir um jejum, que isso vinha no teu coração, não pense 2 vezes. É o Espírito Santo que está chamando você para níveis maiores. Ele está falando assim: ó, por favor, corre certinho com os homens, que eu vou fazer você andar em velocidades que você nunca imaginou. E essa ministração, quando Deus nos estabelece, e é isso mesmo que você ouviu, quem estabelece é Deus. Não é outra pessoa que te estabelece, é Deus. Não é o pastor, não é o fulano, não é o chefe. Gente, não é. Quem estabelece a gente é Deus. Quem também desestabelece a gente e tira a gente de alguns lugares, tira a gente de cena por um tempo, também é Deus. Se a sua vida está na presença de Deus, tudo que você vive é dele. Tudo. E Ele estabelece, Ele restabelece, Ele promove, e Ele nos promove na hora certa, em todos os níveis da nossa vida. E sabe, eu tenho aprendido que a perseverança, ela é a amiga íntima do propósito. Quando você persevera, a perseverança, quando você está caminhando em direção ao propósito, uma amiga vem dar a mão para você, é a perseverança. Ela é muito preciosa, mas a gente perde ela rápido. Sabe aquela amiga que a gente perde rápido? É a perseverança. 3 dias está agarrada, perseverando. Daqui a pouco a perseverança vai dar uma banda e você perdeu ela. Você não consegue mais perseverar no que Deus chamou você. Para o estabelecimento, você vai precisar perseverar naquilo que Deus te mandou para fazer. Sabe, uma coisa interessante, que para a gente ser estabelecido por Deus, porque eu cansei e canso de ver pessoas caminhando há anos. Outro dia eu estava numa ministração e aquilo falou muito comigo. Eu estava ministrando numa conferência de mulheres com a Fernanda Brunet. Ela é argentina, que mulher maravilhosa, que mulher de Deus. E conversando com ela contando das experiências, ela falou uma coisa que eu achei, aquilo gravou no meu espírito. Ela tem um irmão que ele mora num país onde 1% é cristão. E ela falou que eles simplesmente não podem ministrar o evangelho aberto. Não pode dizer assim: Jesus te ama. Eu lembro na escola do clamor uma vez, tinha o trabalho
das nações. Você tinha que escolher uma nação, interceder por aquela nação e ter estratégias de como você ia alcançar aquela nação para Jesus. Foi muito engraçado, nós estávamos naquela época corrigindo os trabalhos e um moço botou assim, eu queria sabe esses Cazaquistão, tudo assim, 1% de cristão e o que tem, a maioria está enterrado, porque é uma perseguição terrível contra a igreja. E ele falou, eu queria ir no Cazaquistão. Olha a mentalidade. Eu ia botar um palco, fazer um palco na praça. Eu ia pegar o meu violão, eu ia botar uma banda lá e nós íamos fazer um louvor, nós íamos proclamar. Aí o Theo botou assim, você não ia chegar nem no G, só fazer G. O Zuz já estava com Jesus na glória. Que olha só, não ia dar nem tempo. Bala, eles não têm conversa. E esse irmão da Fernanda está num país assim. Então eles se reúnem escondido, em cavernas, em casas escondidas. Eles se reúnem em lugares. E olha isso, gente. Depois eu fui falar com ela. A gente foi falar com ela à parte. Depois da ministração dela eu fiquei chocada. E ela disse que eles acordam pela manhã naquele país. Ele e a esposa. E eles perguntam para o Espírito Santo. Espírito Santo, quais são as pessoas que nós temos hoje que conversar, que falar de Ti? Porque não pode ser qualquer pessoa. Porque se eles falar para uma pessoa que vai achar aquilo errado, vão levar eles para serem mortos. E aí o Espírito Santo, eles estão andando pela rua e o Espírito Santo mostra, é aquela moça, é aquele homem. E é incrível que todas as pessoas que eles falam, elas querem ser atraídas por Jesus. E aí, enquanto eles falam, aquela pessoa aceita Jesus na hora. Não, eu quero isso, eu quero. E aí, e como que vai ser então? Onde vai ser as reuniões? Ele falou, eu não sei. O Espírito Santo vai te dizer o dia que a gente vai reunir. E a casa que a gente vai reunir. Depois que eu perguntei, Fernanda, e funciona assim? Sim, Vivi. Eles ouvem a voz do Espírito Santo e se reúnem todos no mesmo lugar. O horário. Aí eu comecei a lembrar daqueles crentes de 20 anos. Você começa a lembrar de pessoas que estão na igreja tanto tempo. Já participaram de tantas conferências, de tantas palavras. E elas às vezes perguntam assim, como que eu ouvi a voz de Deus? Eu comecei a lembrar de algumas pessoas que eu conheço, que anos e anos e anos estão perdidas, não sabem para onde vai. Quando tudo que nós precisamos é ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Eu fui tão confrontada naquela noite, tão confrontada, que eu falei, Deus, eu quero ouvir a Tua voz. E olha os níveis que Deus leva a gente. Quando Ele começa a te estabelecer, coisas sobrenaturais começam a acontecer com a sua vida. Gente, incontáveis coisas que só o Espírito Santo faz, que nós temos vivido. Ontem eu pensei, amanhã é quinta de mulheres, eu já começo a me organizar. Eu começo a organizar a roupa que eu vou vestir, eu começo a pensar, a palavra já está ali alinhada, mas eu começo a pensar de como que eu vou transferir a palavra, qual vai ser o versículo, o que Deus vai fazer. E eu separei esse macacão amarelo para vir ministrar. Eu comprei ele faz uns 2 meses. E aí sabe que tu bota e tira. Aí eu falei, meu Deus, eles vão dizer na igreja que eu tô vestida de laranja. Porque aqui é assim, aqui ninguém perdoa ninguém nesse sentido, né? Vocês sabem, outro dia que meu marido me chamou de pantera cor-de-rosa, eu fiquei fula. E aí é o abacate ambulante, a banana, aquela coisa toda. Aí eu disse, não, eu vou guardar esse macacão, não vou usar. E quando eu comprei, a pessoa falou assim, tu segura o macacão amarelo. Eu falei, ai Jesus, o que eu fiz? Aí eu tinha separado o macacão amarelo. Eu acho que eu vou de macacão amarelo. E aí passou um dia, começou a chover. Eu falei, eu acho que eu vou com outra roupa. Nisso eu recebo uma mensagem. A Miss cuida dos esposas que oram para mim, me assessora no celular com as mulheres e tal. E a Miss assim, olha, eu recebi uma mensagem de uma mulher no celular e eu vou repassar para ti essa mensagem. E eu falei, ok. E aí, a mulher falou assim,
disse para a pastora Viviane ir de amarelo na reunião hoje. Vocês curtem essa? Eu quase caí para trás. Eu falei, meu Deus. Disse para ela ir de amarelo. Ou botar uma blusa amarela, não sabendo ela que eu tinha um macacão todo amarelo. E para ela ir de amarelo, porque tá indo uma mulher na reunião de mulheres hoje, que falou para ela mesma que é a última chance que ela tá dando para ela. Ela quer se suicidar, ela quer cometer o suicídio. Ela tá numa tentativa, ela já tentou algumas vezes, e o pensamento de morte não sai dela. E ela disse assim para mim, vai de amarelo, porque Deus vai derramar hoje uma autoridade que vai fechar a sepultura dessa mulher. Eu não sei se você está aqui, mas eu obedeci a voz de Deus, eu não queria vir de amarelo. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando você entra em alguns níveis com Deus, até a roupa que você veste tem propósito. Você sai desse lugar como... Estava conversando com a Maiara estava me contando um testemunho, que outro dia ela foi aconselhar uma moça. Ela ia conversar com uma moça e ela ia botar uma roupa toda preta. Gente, o básico, dia a dia, não é? A gente está gorda, quando a gente não sabe o que vestir, quando a gente está sem criatividade, que a gente põe preto, básico. O que aconteceu? A Maiara, vou botar preto. Deus falou assim para a Maiara, não, tu vai toda de branco. A Maiara, coisa na minha cabeça. Aí aquilo começou, toda de branco, Maiara, toda de branco. Gente, a gente sai toda de branco, se a gente não é médico, enfermeiro, qualquer coisa da área da saúde é complicado. E a Maiara foi toda de branco, obedeceu, graças a Deus. Quando chegou lá, a moça, numa situação terrível, falou assim para ela, olhou para ela e falou, ai. E a Maiara começou a falar as palavras, nossa, não sei, ela teve um sonho, uma visão, não sei o que a Maiara, foi que a Maiara... Ela teve um sonho que uma pessoa toda de branco falava tudo o que tu está falando para mim. Então Deus, Ele é detalhista. Ele não passa desapercebido. E quando você entra num lugar de estabelecimento por Deus, tudo na sua vida faz sentido. Tudo, os detalhes da sua vida fazem sentido. Eu tava vendo uma atriz, ela é jornalista, na verdade ela não é atriz. Lembra daquela moça loira que fazia aquele programa pela manhã na Rede Globo? Como é que é o nome dela? Que ela saiu. Ninguém assiste aqui? Eu não sei o nome dela, não assisto. Mas enfim, ela não é cristã, ela não é convertida. E Deus falou para ela, sai da Rede Globo. Você entende o que é isso? O lugar que todos os jornalistas, que muitas pessoas querem estar. E ela contando, ela não falou que Deus disse, ela falou assim, eu ouvi uma voz, sai. E ela está impactando vidas em outros lugares. Eu falei, Deus, se essa mulher está escutando a tua voz, o porquê que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Sabe, são dias que nós precisamos ouvir os céus, ouvir o que Deus tem para nos falar. Parece que Deus está falando assim, ó, ou você é quente, ou você é frio, ou você é algo, você é ou não é. Não dá mais para ser no meio. Não dá mais para ser carente. Para vir para cá, para ser acariciado. Não é mais tempo, é tempo de tomar posição e ser aquilo que Deus chamou para ser. De ouvir a voz de Deus, de restaurar coisas simples. Mas como é difícil para a gente que é evangélico, porque a gente vai na igreja, a palavra é uma bênção, e a gente está habituado a viver uma vida longe de Deus nos outros dias. E eu digo de verdade, esse lugar não é para recarregar suas baterias, esse lugar é para impulsionar você a viver aquilo que Deus chamou você para viver. E na questão do estabelecer, porque Deus está sempre querendo nos estabelecer, quer nos tirar de um lugar e levar para outro. Algo que vai contar muito para o que Deus vai fazer ao seu coração. Seu coração importa muito. O seu coração, ele vai definir muito sobre estabelecimento na sua vida e nos propósitos de Deus. Você não pode vê-lo, porém qualquer refinamento do seu coração exerce uma influência muito forte naquilo que você faz. Qualquer lugarzinho que você deixa Deus refinar com fogo, ai, refina essa área aqui, Senhor, na minha vida, ele tem um impacto incrível naquilo que você faz.